Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de física da parte da mecânica, uma questão muito interessante, que ao mesmo tempo ela pode ser vista como uma questão de cinemática, ou também, se você preferir, como uma questão de dinâmica. Ela pode ser resolvida das duas formas, e eu faço questão de, nesse vídeo, resolver dos dois caminhos. São caminhos diferentes que chegam ao mesmo resultado, e que, a meu ver, todos os dois são muito interessantes, são muito elegantes, beleza? Essa é uma questão, gente, que eu vi num livro que eu quero até deixar de sugestão para vocês. É um livro chamado Fundamentos da Mecânica, do Renato Brito. É um livro muito bom, é um livro muito didático, que tem uma série de exercícios resolvidos, exercícios de alto nível resolvidos lá, alguns assim de nível de ITA, de IME, de Olimpíadas. Fica essa dica para vocês, tá? É Renato Brito, o nome do autor. Ele tem como você, inclusive, até baixar o PDF dele na internet. Eu peguei, acho que é o volume 2, se eu não me engano, essa questão aqui, desse livro. Vamos lá para a leitura. Diz o seguinte: um bloco de madeira foi lançado sobre um solo horizontal com velocidade V0 e atravessa dois trechos consecutivos de mármore e granito, de comprimentos D1 e D2, e coeficientes de atrito μ1 e μ2. Sabendo que a gravidade local vale G e que o bloco para ao final do percurso, determine V0. Ou seja, essa questão, o que ela está trazendo? Ela fala sobre a desaceleração através da força de atrito. Simples assim. Inclusive foi assim que eu intitulei esse vídeo. A desaceleração pela força de atrito. A gente sabe que a força de atrito ela é contrária ao movimento e ela faz com que o corpo ele vá perdendo velocidade até eventualmente parar completamente. É o que acontece nessa questão. Aqui tem o esqueminha, isso aqui já está no próprio desenho da questão, certo? Tem o bloquinho se movimentando numa parte sem atrito, velocidade V0. Aí ele entra nessa parte aqui que tem atrito e é separado em dois trechos, D1 e D2. E aí o que a gente vai fazer primeiro? Vamos esquematizar esse desenho bonitinho. Ó. O primeiro ponto a gente chama de A. Esse ponto aqui intermediário a gente chama de B. E o terceiro ponto a gente chama de C. E aqui, gente, a princípio eu vou fazer pela cinemática, tá? A primeira solução, ó, primeira forma é pela cinemática, tá? Vou começar pela cinemática e depois eu vou ver pela dinâmica. Como eu falei, as duas chegam ao mesmo resultado. Primeira forma pela cinemática. O que a gente tem que perceber aqui, gente? Que nesse primeiro trecho a gente tem a força de atrito com o μ1 e o segundo trecho com a força de atrito, o coeficiente de atrito, no caso, μ1 e depois o μ2. Aqui, ó, eu vou fazer tipo um espelhamento dessa figura, desse corpo, quando ele passa pelos trechos B e o trecho C aqui. Quando ele chega no ponto B, ele vai estar com a velocidade VB. Vou colocar aqui o vetorzinho, ó, VB. E quando ele chega aqui no C, ele para completamente. Aí eu já posso escrever aqui, ó, VC igual a 0. E aí, como é que a gente vai fazer, gente? Olha só, a gente sabe, a gente tem como descobrir, através da segunda lei de Newton, aqui a questão da desaceleração. A gente descobre rapidinho a desaceleração, a gente tem a velocidade num ponto, e a gente quer saber a velocidade no outro ponto. A gente tem a distância. Como é que a gente não fala nada sobre tempo, a gente já deduz que a equação que vai ter que ser utilizada é a equação de Torricelli. Mas primeiro, gente, vamos fazer a parte da segunda lei de Newton, tá? Eu vou fazer aqui um desenhozinho bem pequenininho aqui, meio que duplicado, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o corpo quando ele passa pelo primeiro trecho. Quando ele passa pelo primeiro trecho, a gente vai ter aqui, ó, só vai ter uma força atuante, que é a força de atrito para a esquerda, que a gente chama de força de atrito 1. E aí ele vai perder velocidade. Aí o que acontece? A gente sabe que a força resultante é a massa vezes a aceleração, né? A massa vezes a aceleração. A força resultante é a massa vezes a aceleração. E quem é a força resultante? A força resultante é a força de atrito, só que ela está contrária ao movimento. A gente vê que o movimento não está para a direita. É aqui que vai aparecer o sinal negativo. A gente vai ter a força resultante é menos a força de atrito, 1, é igual a massa vezes A1. Daqui a pouco eu vou fazer a mesma coisa com o segundo. A gente dá para fazer nesse próprio espacinho aqui.
que é uma coisa similar à outra, né? E aí aqui, ó, vai ficar a força de atrito, a gente sabe que é μ vezes A normal, não é isso? Vai ficar menos μ1 vezes A normal 1, igual a M vezes A1. E A normal é igual ao peso, gente. A gente sabe aqui que você tem um peso para baixo e tal, normal para cima. No segundo eu não vou fazer essa representação aqui, viu, gente? A gente sabe que o peso é igual ao normal, ele vai ser contrabalançado aqui, ele não é levantado, nem nada do tipo. O peso é igual a normal, então a normal vai ser M vezes G, esse M vezes G. Tanto é que ele nem fala da massa do corpo, porque ela vai ser cortada, né? μ1mg igual a M vezes A1. A gente corta M com M, aí a gente conta a desaceleração A1 menos μ1 vezes G. Essa é a desaceleração, gente, menos μ1 vezes G, certo? Aí no segundo trecho, ó, eu vou fazer aqui do lado mesmo. Dá pra gente fazer esse aqui do lado numa boa. Ele não vai mudar praticamente nada. Eu vou inclusive até escrever um pouco menos, porque é a mesma coisa. Aqui no segundo trecho você tem esse corpo. Ele vai ter uma única força atuante, que agora vai ser a força de atrito 2, no caso, né? Força de atrito 2, a gente tem aqui o peso para baixo, a normal para cima, que vai ser contrabalançada. Aí mais uma vez, ó, a gente vai ter menos a força de atrito 2, é a força resultante, que é igual a M vezes A2. Aí você vai ter menos μ2. Aqui, como eu falei, eu vou escrever menos, gente. Menos μ2 vezes A normal, que é o M vezes G, igual a M vezes A2. Corta M com M, A2 vai ser menos μ2 vezes G. Beleza? Essas são as duas desacelerações. A desaceleração do primeiro trecho é menos μ1G, e a desaceleração do segundo trecho, menos μ2 vezes G. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a equação de Torricelli duas vezes. O trecho 1 e o trecho 2. Ó. Vamos lá, Torricelli. A gente vai fazer duas vezes a equação de Torricelli. Aí você vai fazer o primeiro trecho AB, né? O trecho AB primeiro. Como é que a gente vai fazer? A equação de Torricelli a gente sabe que é a velocidade final ao quadrado, igual a inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Ó. Essa é a fórmula de Torricelli. Vou primeiro escrever aqui, caso algum de vocês ainda não esteja muito lembrado dela. Mas acredito que sim, né? A galera que está aqui nesses vídeos sempre é o pessoal que estuda bastante, tenho certeza disso. V0 ao quadrado é igual a V ao quadrado V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essa é a fórmula de Torricelli. Aí é só a gente fazer para o B e para o A. Aí vai ser, ó, VB ao quadrado é igual a VA ao quadrado. Aqui vai ficar com sinal de menos, ó, porque a gente tem o menos μ1G, menos 2 μ1G, e esse delta S aqui é o D1. E aí esse VA vai ser o V0, né? Eu vou só substituir aqui, ó, VB ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2 μ1G D1. Aqui, gente, eu já vou começar a substituir os valores que foram dados na questão, ó. Aqui ele deu os valores na questão, né? Ele está falando aqui que o D é 1, D1 é 1, D2 é 2, μ1 é 0,3, μ2 é 0,25 e o G é 10. Ó. Aqui é só a gente poder já substituir. Vai ficar assim, ó. VB ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2, μ1 0,3, G 10, D1 1. VB ao quadrado vai ficar igual a V0 ao quadrado. Quando a gente multiplica aqui, ó, 2 vezes 0,3, vezes 0,3 fica 0,6, vezes 10 fica 6, ó. Aí que a gente aguarda essa expressão. VB ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 6. Aí vamos para o segundo trecho agora. A gente vai aqui para o trecho BC. Mais uma vez a gente vai fazer Torricelli, gente, no trecho BC. Vai ficar VC ao quadrado igual VB ao quadrado menos 2. E aqui a gente vai usar o A2, ó. Aqui a gente vai usar o A2, que é menos μ2 vezes G. Que é 2A delta S, né? Vai ficar menos μ2G. E o segundo deslocamento do delta S2 é o D2.
E olha que interessante, ele não fala que VC é zero. Então aqui a gente já bota essa setinha zerando, ó. Vai ficar zero igual a VB ao quadrado menos 2. E aqui eu já posso substituir, ó, o Mi2. Mi2 vale 0,25. O G vale 10. O G vale 10. E o D vale 2. Aí vai ficar, o VB ao quadrado é igual a... Ó, quando eu faço aqui, ó, o 2 vezes 0,25 fica 0,5 vezes 10 dá 5, 5 vezes 2, 10, ó. Vai ficar VB ao quadrado igual a 10. O que eu posso fazer agora? Eu posso substituir o valor do VB aqui na esquerda, fica 10, ó. 10 é igual V0 ao quadrado menos 6. Passando 6 para o outro lado, ó, fica V0 ao quadrado igual a 10 mais 6, 16. V0 vai ser a raiz de 16. V0 vai ser igual a 4 metros por segundo. A gente chega na resposta dessa maneira, ó. Essa é a resposta, V0 igual a 4 metros por segundo. Beleza, gente? Bonita, né, não, essa resolução? Como eu falei pra vocês, gente, eu vou fazer das duas formas. Essa é a primeira resolução, por cinemática, que a meu ver é a forma melhor. Eu prefiro dessa forma, mas ela tem uma segunda maneira também, que é por dinâmica. Vamos lá para a segunda forma agora. Segunda forma, que é pela dinâmica. A segunda forma pela dinâmica, a gente precisa lembrar do teorema do trabalho e energia. Vou até colocar aqui, ó, teorema do trabalho e energia. Teorema do trabalho e energia. Que diz o seguinte, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Isso é o que diz o teorema do trabalho e energia. Eu acredito que todos vocês estejam bem cientes disso, já deram uma boa estudada nisso. Aqui o que é que a gente tem que ver? É o trabalho da força de atrito. Essa força de atrito, ela vai fazer um trabalho aqui. E aí a gente tem que se ligar que o trabalho da força de atrito, ele é força de atrito vezes o deslocamento, ó. Eu vou até escrever aqui, ó. O trabalho da força de atrito, ele é dado pela força de atrito vezes o deslocamento. Aí você vai ter quem é a força de atrito? É Mi vezes a normal, que é o mg, vezes o deslocamento D, ó. Essa é a expressão da força de atrito, né? O trabalho da força de atrito. E aí a gente sabe que ele está no contrário do movimento, né? Ele vai acabar ficando com o valor negativo, né? Ele vai acabar ficando com o valor negativo porque ele está contra o movimento, né? Vou até botar um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos é porque ele está contrário ao movimento, né? Contrário ao movimento. Pronto, essa é a parte mais teórica, né, que eu quis explicar primeiro para poder a gente ir para as contas em si. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que se ligar que ele diz aqui, né, que o trabalho com a variação da energia cinética, né? Variação da energia cinética. E aí aqui a gente tem que se ligar que essa energia cinética, gente, ela vai passar pelos dois trechos, né? Ela vai passar pelos dois trechos. A gente vai ter o primeiro trecho e o segundo trecho. O trabalho dessa força de atrito é igual a variação da energia cinética. E aí aqui você tem que se ligar, que esse aqui é o T1, tal 1 mais tal 2. E aqui é a variação da energia cinética. Isso aqui é o legal, essa variação da energia cinética a gente já pode jogar direto, gente. Que é tipo assim, ele vai passar para o final, energia cinética final, ó. Menos energia cinética inicial. Final menos inicial. Como no final ele está parado, isso aqui vai ficar zero, ó. Beleza? Aqui a gente já está começando a chegar no que a gente quer. E agora vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Já tinha mostrado para vocês como é que é a expressão, ó. Menos Mi mgd. E aqui a gente vai colocar os dois trechos, ó. Aqui no primeiro trecho vai ficar menos Mi1 m gd1. Aqui vai ficar menos Mi2 mgd2. E aqui vai ficar igual a 0 menos energia cinética. A gente sabe que é m vezes 0 ao quadrado sobre 2.
certo? Aí aqui, olha que legal, gente, aqui a gente pode cortar todos os M's, ó, M com M com M, e todos esses sinais de menos podem ser trocados pelo sinal de mais. E esse 2 que está aqui embaixo, meio que fazendo o cruz credo aqui, ó, a gente vai fazer o cruz credo, ele vai multiplicar tudo aqui, ó. A gente deixando tudo positivo e esses da esquerda multiplicados por 2, ó, vai ficar 2 Mi1 G D1 mais 2 Mi2 G D2 igual a V0 ao quadrado. Aí aqui é o que a gente quer. Ele não quer o V0 ao quadrado, é só a gente substituir os valores, ó. Eu já vou passar o V0 ao quadrado para a esquerda. E aqui a gente já vai substituir, ó. 2 Mi1 0,3 G 10 D1 1 mais 2 Mi2 0,25 vezes G 10 vezes D2 2. Aí vai ficar o V0 ao quadrado. É a mesma conta que a gente já tinha feito antes, ó. 0,6 vezes 10 fica 6. E aqui 2 vezes 0,25 fica 0,5 vezes 10, 5 vezes 2, 10. Aí fica V0 ao quadrado igual a 16. V0 igual a raiz de 16. V0 igual a 4 metros por segundo. Ou seja, a gente chegou no mesmo resultado que a gente já tinha encontrado da primeira vez, ó. 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, só que por um caminho diferente. Assim, a gente sabe que pela dinâmica, você vê que o cálculo é um pouco menor, né? Mas mesmo assim, gente, eu ainda prefiro pela fórmula da cinemática. Eu acho muito interessante trabalhar com a fórmula de Torricelli, é uma fórmula que eu gosto muito. Mas assim, fica essa opção, né? Eu queria que vocês comentassem, gente. É tão legal quando tem os comentários que a gente interage, né? Queria que vocês comentassem qual é a forma que vocês acham mais legal, se é a primeira, se é a segunda, se é pela cinemática ou se é pela dinâmica. Que aí eu vou ver como é que é pra vocês, assim, né? Como eu falei, eu prefiro a cinemática, mas eu acredito que a maioria das pessoas preferem pela dinâmica, né? Utilizando o teorema do trabalho e energia. Não deixem de dar um joinha no vídeo, né? Compartilhar com os amigos de vocês, né? Seguirem o canal, tudo isso ajuda muito para que os vídeos vão chegando para mais e mais pessoas. Valeu, galera, até os próximos vídeos.